A Câmara de Vereadores de Pitangueiras aprovou em sessão extraordinária o aumento de 40% dos salários do prefeito, do vice e dos secretários. O reajuste gera polêmica e impacta a folha de pagamento de toda a cidade, porque deve elevar o teto do funcionalismo público. Foi em sessão extraordinária, ao meio-dia de uma quarta-feira, que a Câmara de Pitangueiras aprovou um projeto de lei que eleva os salários do primeiro escalão da prefeitura. O subsídio atual do prefeito Marco Aurélio Soriano, que é de R$ 18.393,36, passará a cerca de R$ 25 mil, uma variação de 40%. O mesmo percentual será aplicado às remunerações mensais do vice e dos secretários. A aprovação recebeu duras críticas de vereadores, por ter ocorrido durante o recesso parlamentar e após um longo período de contingenciamento de gastos devido à pandemia de Covid-19. Hoje a gente está triste com essa aprovação e pensando na população, não. Eu vejo isso como imoral para a nossa cidade. A casa estava vazia, a população não sabia de um projeto que impacta tanto aos olhos de todos aí que condenam e que não aprovam essa atitude. Então, eu não volto atrás quando eu digo que foi sim uma manobra. O texto revoga os artigos de uma medida de 2012, que impede os reajustes nos subsídios dos agentes políticos e ainda autoriza uma revisão anual da remuneração. A justificativa apresentada pelos autores da proposta é que fixar salários contraria a lei orgânica do município e que o projeto apenas corrige as perdas inflacionárias. A prefeitura estima que os custos com os cofres públicos com a mudança cheguem a aproximadamente R$ 90 mil a mais somente nesse ano. O novo valor passa a ser também o teto salarial dos servidores públicos no topo da carreira, gerando um efeito cascata e ainda mais despesas para o governo municipal. Por mais que eles digam que isso não é aumento real e sim correção inflacionária, é sim um aumento, e um aumento substancial. Vai passar, eu acredito, a mais de 10 mil a mais no salário do prefeito. E assim, algo que a população condena. Eu estou aqui legislando em defesa da população, falta remédio, não tem um único setor hoje em Pitangueiras que é digno de elogios aos olhos da população. Como nós sabemos, até juridicamente a gente sabe que é legal, não tem nada que impeça, mas no momento isso é imoral para nós, saindo de uma pandemia. Hoje a gente está triste com essa aprovação e pensando na população, não. Eu vejo isso como imoral para a nossa cidade. 9 dos 13 vereadores de Pitangueiras aprovaram o projeto. O presidente da casa não vota, mas também se diz contrário à medida e afirma que seguiu os trâmites legais para a votação. Eu estou presidente para fazer o que é certo e sigo um regimento interno. Tem parlamentar que gosta de palco. Eu estou aqui para fazer o correto e se algum parlamentar acredita que foi feito algum procedimento errado, pode procurar o Ministério Público. Garanto, foi feito tudo no procedimento correto. Ximene Osório, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A medida já foi sancionada pelo prefeito Marco Aurélio Soriano e os vencimentos começaram a ser pagos. A prefeitura esclarece que a lei é constitucional e que se trata de um reajuste para corrigir a inflação do período. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube Wilson Rogério Estevão, advogado. Doutor, não é segredo para ninguém que muitas cidades estão passando por dificuldades financeiras. E essa política de altos salários nos cargos municipais só piora a situação? Boa tarde, Ximene. Realmente, e assim, é difícil você ver na iniciativa privada, mesmo na iniciativa privada, quem recebe um salário dessa magnitude. Então, assim, parece que os senhores vereadores não se preocuparam quando dizem que seria somente um repasse da inflação, mas o que vale não é para quem recebe, é para quem isso custa. Quanto isso vai custar para a população? Se fosse uma cidade que não tivesse nenhum problema, que estivesse tudo funcionando às mil maravilhas, até seria correto. Mas numa cidade, como disse o vereador, que se encontra com defeito em todas as áreas, é um absurdo um aumento nessa magnitude de 40%. E a Câmara justifica que não havia correção nos salários dos agentes políticos desde 2012. Mas é justo esse acréscimo de 40%? Olha, Ximene,
um dos vereadores entrevistados até disse que é legal, né? Eu arrisco a dizer que essa legalidade pode ser inclusive contestada, porque nos nossos tribunais já existem diversos julgados de que o aumento não pode ser dado na mesma legislatura, né? Ela só valeria um aumento desse para a legislatura posterior. Então, eu creio que também há dúvida quanto à legalidade e, principalmente, não sobra dúvida quanto à moralidade, porque num momento desse, em que vivemos um período imediatamente pós uma pandemia, onde os rendimentos das cidades, o rendimento da população, de todo cidadão caiu, houveram, inclusive, nos entes particulares, renegociação de salários para baixar salários, dar um aumento desse e dizer que isso é legal, defender isso como legal, eu acho que é muito equivocado. Mais uma vez eu repito, quer dizer, isso vai pesar no bolso da população, vai pesar no bolso da cidade e os senhores vereadores não pensaram nisso. Nós mostramos também na reportagem que a pauta foi colocada de surpresa, sem muita discussão. Por que isso ainda acontece, né? Numa sessão extraordinária, num recesso parlamentar? Isso exatamente é para escapar da fiscalização do povo, para escapar da fiscalização daquele que elegeu o vereador, né? E você vê que não só foi colocado de surpresa, como houve a sanção da medida de forma rápida pelo senhor prefeito, né? Então está envolvido também o prefeito aí nesse puxão de orelha que estamos dando, porque quando fazem uma sessão extraordinária para votar isso, é evidente que querem esconder esse aumento. Como foi narrado na própria reportagem, quer dizer, a casa estava vazia, a população não teve tempo de tomar conhecimento disso. Pecaram os vereadores da oposição em não ir para as redes sociais e não conclamar a população para que lá estivesse. E pecaram principalmente esses 9 que votaram a favor desse aumento, podemos dizer assim, na surdina da noite. Doutor, nós estamos falando de uma prefeitura como Pitangueiras, o orçamento enxuto, apertado e o inchaço da máquina também é um problema político que precisa ser resolvido com urgência nessas cidades aí da nossa macro-região. Principalmente isso, porque se fosse só o salário do senhor prefeito, do vice-prefeito, ainda seria aceitável, vamos dizer assim, seria um prejuízo já para a população, mas seria aceitável. Acontece que todos os servidores, secretários de primeiro escalão e servidores dali para baixo, comissionados principalmente, isso vai fazendo um efeito cascata, porque normalmente esses cargos são percentuais do que ganha o prefeito. Então, a hora que você chegar no final da folha de pagamento, o reflexo disso é enorme, né? Então, assim, a quem interessa essa despesa, esse gasto nesse momento? Ou será que interessa alguém exatamente por estarmos vivendo um momento pré-eleitoral? É essa a pergunta que fica no ar. E a gente também questiona a questão, a administração pública ainda tem muito o que aprender com a iniciativa privada, como, por exemplo, produzir mais com menos, né? Infelizmente, o que o cidadão faz na vida pública, dificilmente ele faria numa empresa dele, né? Infelizmente, eles não têm cuidado com o dinheiro. Eu acredito que nenhum desses senhores vereadores, e desafio aqui algum deles que se fizeram que venham falar, tenha dado um aumento para o seu empregado doméstico na faixa de 40% esse ano, né? Eu desafio que nas empresas que eles têm ou que gerenciam, eles tenham dado um aumento nesse montante. Agora, quando o dinheiro não sai do bolso deles, quando o dinheiro sai do bolso da população, aí fica muito fácil dar esse aumento na ordem de 40%. É realmente um absurdo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Chimene. Boa tarde.